Já está gravando, tá? Jesus. Pai, nós apresentamos a Ti, Senhor, essa retrospectiva, Pai, que tão forte para nós, Senhor, quando nós debruçamos sobre tudo que vivemos, Senhor, nesse ano até aqui. É tão importante salientar que tudo é graça e favor do Senhor. Pai, nós nem imaginávamos que ia viver tudo isso que vivemos. Pai, nós apenas estamos tentando passar com uma forma de gratidão pelo que o Senhor tem feito e temos a certeza que o Senhor vai continuar fazendo muito mais. Pai, tudo que vamos falar não chega nem ao ponto, Senhor, de ser o que realmente nos bastidores, nas correrias, no dia a dia, Senhor, foi esse ano para nós. Foi realmente um ano de superação, foi realmente um ano, Pai amado, de tantas e tantos momentos, Pai, onde nós não sabíamos o que fazer. Mas quando nós oramos, nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Pai, milagrosamente o Senhor nos mostrava. E assim foi feito. Pai, que essa retrospectiva, Senhor, ao ser feita e ser editada, não sei como ela vai ser, Pai, mas que todos que vejam, Senhor, possam ver a Tua graça, o Teu favor e a Tua misericórdia sobre esse ministério. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, olá meus amigos que seguem aqui a comunidade cristã Nova Aliança, de alguma forma, né, vão estar aqui agora nesse que nós chamamos de retrospectiva CCNASC, né? CCNASC, porque nós falamos tanto sobre isso, poucas pessoas conseguem fazer o link de uma coisa a outra, mas é Comunidade Cristã Nova Aliança em Santa Catarina, né? Então, aqui vai um pouco do nosso relato daquilo que nós conseguimos fazer um compilado, um ajuntamento de alguns eventos durante cada mês e já deixo claro que a gente conseguiu realmente tentar fazer uma mescla de algumas coisas, então obviamente que talvez alguma coisa ou outra, principalmente você que faz parte desse departamento, se de alguma forma você esqueceu, veio, não foi feito isso, não foi feito aquilo, já peço perdão humildemente, porque realmente foram muitas coisas. Eu costumo dizer que quando chega ali final do ano, parece que a impressão que dá é que nós estamos com um palmo de língua de fora. Nós nunca fizemos essa retrospectiva, então para que você veja e nos acompanhe como foi. Vamos lá? Então, senta na cadeira aí, pega a pipoca, o refrigerante, o chimarrão e acompanhe com a gente esse momento, né? Que juntamente vai de um extremo ao outro em alguns momentos, mas a ideia aqui é informar você o que Deus nos proporcionou e fez esse ano aqui de 2024. Amém? Então vamos lá. Vamos começar então com a palavra profética que Deus nos entregou para esse ano, né? Foi uma palavra assim como nunca antes calhou, ou seja, veio numa realidade tão presente para nós, que foi exatamente Efésios 2, versículo 10, que diz exatamente isso, né? Que somos feituras de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para que andássemos nelas, ou seja, as boas obras do Senhor que Ele já determinou. Ele deixou muito claro. Então Deus nos deu essa palavra que seria o ano da exatidão. Quando o Senhor falou comigo sobre essa palavra, de fato, sabe aquela história de que você tem uma palavra, então é mais fácil, você imagina, que caminhar e andar em cima dela? Pois é, de fato é mais fácil, de fato você tem um norte, de fato você tem uma direção. Porém, todavia, entretanto, os percalços para que essa palavra seja evidenciada se torna algo desafiador para nós. Então, esse ano nós entramos o ano de 2024 com o ano da exatidão. Tivemos as nossas tradicionais primícias ali no primeiro final de semana, na qual nós tivemos palavras extraordinárias, palavras já que nos apontavam o que seria esse ano, né? Palavras nas quais Deus usou a vida do pastor Itamar, né, para falar sobre recuperar aquilo que tudo foi perdido, né? A vida do nosso querido pastor Álvaro também,
trouxe uma palavra sobre a unção e a aliança, né? Isso foi muito, muito forte aquele final de semana. E também nós demos início, então, às palavras de primícia sobre submissão e sujeição ao propósito, né? A uma vida de exatidão. Então, nós tivemos ali aquele primeiro final de semana, que foi sexta, sábado e domingo, dias de cultos preciosos, onde nós vimos irmãos, pessoas preciosas que tiveram conosco. Então, essa palavra de exatidão, junto com as primícias, nos deu ali mais ou menos um mês que seria um mês extraordinário. Um mês onde a gente, comumente nos outros meses, a gente costuma dizer que demora muito a passar, mas como todo esse ano de 2024, a coisa foi tão rápida, foi tão próxima uma da outra, que passou assim voando, e nós tivemos esses dois eventos que foram preciosos, o da primícia e junto com isso a nossa palavra de exatidão, que automaticamente ficou aí na Tumblr, ou seja, ficou como marcado do nosso Instagram, nas nossas redes sociais. Fizemos um vídeo lindíssimo na cidade, onde nós participamos, fomos na frente da prefeitura, em cima do Montes Hotel, andamos no meio da cidade, até está aqui guardado e gravado nas nossas redes sociais. Então realmente foi um mês de janeiro precioso, onde nós tivemos ali ainda também algumas coisas que estavam voltando devagar, né? Tivemos ali um mês de projeto férias com as crianças, enfim, ainda não voltando com a nossa força máxima, né? E em fevereiro nós sim já demos início ali a mais coisas, né? Como por exemplo o nosso acampamento, né? Onde nós tivemos ali uma palavra muito interessante, baseado já dentro de tudo aquilo que o Senhor tinha determinado. Onde foi um acampe com jovens na nossa chácara, foi uma bênção, foi dias maravilhosos da glória do Senhor. Tinha um tema criado para boas obras, então foram assim, eu vejo que os jovens tiveram realmente um encontro, um ambiente precioso e saudável, e louvado seja Deus por tudo que aconteceu nesses dias. Nesse fevereiro nós tivemos a visita do apóstolo Isacar, um querido, precioso, que Deus enviou para nós através de um contato que eu tive com ele em Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. Deus conectou as nossas vidas a um propósito, a uma realidade. E ele veio aqui para ministrar um seminário de adoração, onde nós trouxemos toda a igreja para dias de adoração. Quem lembra aqui, nós tivemos cultos preciosos, momentos onde a presença do Senhor foi palpável, sabe? Cultos onde Deus foi revelando, trazendo revelações, tantos testemunhos nós tivemos ali, né? Eu me recordo que em algum momento Deus chamou a vida do apóstolo Isacar para cá, e nesse dia de adoração, eu lembro que uma das cenas que me marcou muito foi as palavras proféticas que ele começou a ser usado por Deus para falar sobre isso. Eu lembro que ele direcionou uma palavra específica para o Lucas. Lucas, para quem não sabe, o Lucas é filho do Aurélio e da Lília, onde trouxe uma palavra muito certeira, muito cirúrgica com a vida do Lucas. Inclusive, ele queria essa palavra e Deus falou com ele. Então, realmente, esses dias de adoração foram dias assim para a igreja, num ambiente de preparação, num ambiente de exatidão, daquilo que nós estávamos construindo em Deus até então. Nós não tínhamos noção que fevereiro seria esse mês, né? Um mês onde nós teríamos esse contato com esse ofício profético do apostolado da vida do apóstolo Isacar, né? De algo tão profético nesse sentido. E também no mês de fevereiro nós tivemos o nosso culto de casal, que também foi muito marcante, foi muito bom. Foi um culto onde Deus deu uma direção muito clara ao pastor Itamar e à pastora Socorro sobre essa palavra de pais separados, filhos machucados. Eu lembro que naquela noite nós entendemos muito bem que nem tudo aquilo que é superado é curado, né? E nem tudo aquilo que nós achamos que está resolvido, a coisa realmente está resolvida, né? Então nós vemos marcas na vida de filhos que carregam até hoje, principalmente o ambiente da orfandade, que geralmente são órfãos de pais vivos, né? Homens e mulheres que não se posicionam nesse lugar de entender que há um processo em Deus que nós precisamos entender. Então esse culto de casais, pais separados, filhos machucados, foi muito marcante para nós. Foi assim um tempo mesmo de comunhão com os irmãos logo depois. Tivemos ali visita de alguns casais preciosos e eu tenho certeza que ficou marcado na mente dos casais esse culto, né? E em março, obviamente, já começa ali com uma data especial que é meu aniversário, tô brincando, apaga essa parte aí. Mas em março nós tivemos um ambiente muito precioso, um ambiente muito, muito bom. E eu digo que foi assim um divisor de águas para a comunidade cristã Nova Aliança. Nós, de alguma maneira, algumas pessoas sabem, nós tivemos há um bom tempo um distanciamento em relação aos nossos queridos e amados irmãos de Vidal Ramos, mas no mês de março
foi um selar do Espírito, né? Nós, como alguns irmãos se puseram a estar lá no Caminho Santo, que foi lá em Vidal Ramos, nós estivemos ali com os irmãos, ajudando na ministração, junto com o pastor Elcio, a irmã Lenice, sabe, tantos outros irmãos preciosos que fazem ali aquela igreja, os pastores daquele lugar que nós amamos demais, o pastor Elcio, a Lenice e os demais irmãos que estão ali, Dona Norma, Rodrigo, Débora. Se eu falar todos aqui, eu vou estar sendo, esquecendo e talvez cometendo um grande pecado. Mas todos de Vidal Ramos, aquela igreja preciosa que nós amamos tanto, uma igreja que tem a cada dia mais crescido, né, naquilo que Deus tem apontado e direcionado. Então nós ali no mês de março desse ano, nós estivemos lá em Vidal Ramos junto com os irmãos e foi um tempo de comunhão preciosa, do poder de Deus, do agir de Deus, as palavras liberadas, o ambiente profético, sabe? Todo esse ambiente do destravar do Espírito foi realmente, no mês ali de março, uma ida a Vidal Ramos extraordinária, o Caminho Santo. E em 2025 estaremos novamente lá, em nome de Jesus, com a quantidade maior de pessoas, para estar junto com essa igreja, com esses irmãos que nós amamos tanto. E um beijo, um abraço para a igreja de Presidente Nereu, amados irmãos preciosos que nós amamos demais. Vidal Ramos e Presidente Nereu mora aqui no nosso coração, são um povo abençoado e abençoador, porque fazem parte desse processo, em nome de Jesus. E nós tivemos também a cantata especial, né, que foi Jesus, o Plano Perfeito. Cantada essa que foi administrada ali, ou prosseguida e organizada pelo departamento infantil da igreja, e foi uma noite preciosa. Os pais participaram, as crianças deram o seu melhor, sabe, toda a organização, como sempre de costume. Eu costumo dizer que em nada, absolutamente em nada, alguém faz alguma coisa sozinho. Graças ao bom Deus, nós temos pessoas que entenderam que estão fazendo o melhor não para homens, mas sim para o Senhor. Então realmente foi um mês de março extraordinário em nome de Jesus. Chegou então o mês de abril, o nosso mês de abril, na qual eu costumo dizer que se tem um mês que vai ficar marcado na nossa história, que vai ficar marcado mesmo de uma forma, do ponto de vista espiritual, tremendo, porque todos sabem, eu sou pastor há pouco tempo à frente da igreja, eu estou há 5 anos à frente da igreja, já estou há 14 em Brusque, e dentro desses 14 anos, Deus me deu um pai espiritual chamado Álvaro Vipel, esse pai que me instruiu, esse pai que me estartou no ministério, um pai que foi presente do Senhor na minha vida, que me ensinou a base do que eu tenho hoje espiritual. Costumo dizer que o pastor Álvaro foi um homem que Deus, e eu falo isso com muito prazer, com muita honra, porque realmente o pastor Paulo foi o pastor Álvaro, o pastor Álvaro foi um Paulo na minha vida, né? Um homem que me ensinou, um homem que me formou ministerialmente, foi um homem que me startou. E hoje, não tenha dúvida que, junto com ele, outros homens também me influenciaram, como a vida do meu pai, que me trouxe hombridade, que me ensinou a ser homem e ter as responsabilidades. O pastor Manuel, que é um pastor que Deus colocou hoje como meu pastor, né? E me ajudou muito na área de família, sempre foi um cara muito presente na minha vida. O meu sogro, Giovanni Zimmer, eu quero deixar aqui registrado, são homens que compõem toda a minha base, aquilo que Deus formou nesse tempo na minha vida. Mas a vida do pastor Álvaro foi algo crucial e eu quero honrar a vida dele nessa retrospectiva e dizer que nesse ano de 2024, exatamente no dia 22 de abril, Deus promoveu a vida do meu amigo, meu pastor Álvaro, né? E eu fico feliz porque, de alguma forma, foi algo muito lindo, foi algo muito precioso o que nós vivemos. E eu costumo dizer que, eu não sei se em algum momento na história da igreja, deixa eu ser um pouco clubista aqui, a gente viveu o que essa igreja viveu nessa transição tão preciosa, nesse ambiente tão maravilhoso, onde eu não tive um A para dizer que eu tive um problema com o pastor Álvaro. Pelo contrário, eu fui pastor dele 5 anos. E não estou falando isso da boca para fora, eu estou falando por uma verdade, porque várias vezes ele dizia, você é meu pastor. Mas ele que sempre foi meu pastor,
quando ele ministrava, ele trazia a palavra para a igreja, ele sempre dizia, nós temos que honrar o nosso pastor. E isso ficou marcado na minha vida. Isso jamais eu vou esquecer. Eu não tenho esse direito. Pelo contrário, eu tenho esse direito de manter vivo um legado naquilo que me compete, naquilo que é meu papel, e assim eu vou fazer. Então eu quero aqui, o mês de abril foi um mês extraordinário do ponto de vista espiritual. Deus trouxe a vida do apóstolo Isacar para um momento muito cirúrgico dentro da igreja. Eu também quero louvar a vida dele, porque ele foi usado por Deus para trazer essa palavra. E foi uma noite, uma manhã de uma presença do Senhor. Quem estava aqui, quem não estava, pode acompanhar nas nossas redes sociais. Está lá. Palavras que nós não imaginaríamos que nós estaríamos vivendo, né? Então, no dia 22 de abril, no mês desse ano, nós tivemos a palavra profética do que seria avançar como igreja, a palavra Cadma, que se tornou mais 2 meses depois, mais ou menos, a nossa festa de aniversário, na qual nós completamos 29 anos de ministério. Mas foi um domingo muito difícil do ponto de vista natural, não foi fácil esses dias que sucederam esse domingo, mas foi o tempo da exatidão para esse ministério, o tempo da exatidão para essa igreja, foi o tempo da exatidão para vidas que hoje estão muito além disso, inclusive a minha. Eu não imaginaria que estaria hoje, no final do ano, falando sobre isso, e Deus tem feito grandes coisas em nosso meio. Então, o mês de abril será um mês marcado, será um mês onde nós teremos sempre essa lembrança boa do mover do Espírito de Deus, da forma como Deus construiu, mas também será um momento de nós lembrarmos e honrarmos a vida dessa pessoa, desse pastor precioso que foi o pastor Álvaro, que fundou esse ministério, junto com a Sandra, junto com a Ana Paula, essa família que hoje nós amamos. A Sandra e a Ana Paula são pessoas que hoje têm a nossa honra, têm o nosso carinho, têm o nosso cuidado. A igreja hoje tem essa responsabilidade com a Sandra, e assim será enquanto eu for pastor desse ministério, em nome de Jesus. O mês de maio foi um mês, então, depois de tudo isso que nós vivemos, foi uma realidade diferente que a gente não estava esperando e preparado, e nós tivemos então um evento Só Falta Você. Foi uma noite preciosa, foi uma noite onde pessoas voltaram para Jesus, a gente teve o retorno de grandes pessoas, amigos preciosos nossos. Eu lembro que foi ministrada uma palavra sobre aquele momento em que Samuel foi ungir a Davi, e o seu pai disse que o último filho estava longe, estava atrás das malhadas, e ele disse assim: pois mande chamar, que enquanto ele não voltar para sentar, nós não vamos sentar. Enquanto ele não vier para o lugar dele na mesa, nós não vamos sentar. É uma passagem muito forte, conhecida, mas foi sim uma noite extraordinária de pessoas, de conexões. O culto Só Falta Você é essa interação, é esse ambiente que a gente espera e deseja, e foi muito, muito importante. Tivemos também a apresentação da Conexão Kids das mães, como sempre, uma noite de festa, um ambiente maravilhoso, em nome de Jesus. No mês de junho, parece que eu já estou falando aqui mais de 40 minutos, para você ver que aqui a gente só pegou alguns pontos, mas nós ainda estamos no mês de junho, que agora eu vou falar que nós tivemos um seminário de finanças, Finanças à Luz da Bíblia, né? Foi feito no Shabak, onde o Rafael trouxe uma palavra, onde o William também completou uma palavra, e foi uma noite preciosa, onde os jovens puderam, e foi aberto para toda a igreja, entender sobre os princípios básicos do que é as finanças na vida do cristão. A gente teve a Escola de Sabedoria, né? Onde a pastora Márcia trouxe um tema junto com a Priscila, Governadas pelo Espírito. Foi um ambiente precioso, foi algo extraordinário, foi uma tarde assim da presença do Senhor. E também não posso deixar de deixar essa lembrança que nós tivemos aqui então no mês de junho, a promoção, digamos assim, do nosso querido e amado Lamparina, né? Esse cara tão precioso para nós, um homem de Deus, um cara que me ensinou muitas coisas. Ele dizia sempre para mim que eu era o quinto dele, né? O quinto pastor dele, mas o Lamparina, quem tem a lembrança, ele sabe
e que o Lamparina marcou a vida. Não tem uma pessoa que não lembre do Lamparina alegre, achando graça, sendo um homem família, um homem de Deus, que em todos os lugares que passava dava um jeito de falar, dava um jeito de orar, mas ele sempre orava assim: peraí que eu vou ligar para o meu pastor para ele orar por você, e era sempre aquele ambiente de descontração. Mas Deus então promoveu Lamparina no mês de junho. Quero deixar esse registro aqui para toda a família, né? Desde a irmã Cirlei, o Stanley, né? Os Malley, a Cindy, enfim, o Estevinho, todos da família Oliveira, ou seja, ali que pertencem hoje à comunidade cristã Nova Aliança. O nosso carinho, a nossa admiração, o nosso abraço, o nosso amor pela vida de vocês. Hoje o Malley, ele é um dos diáconos da igreja, e o Lamparina tem muita participação em tudo isso, porque ele foi um homem usado por Deus, né, para trazer a família. Todos que lembram, até uma das coisas que marcou muito o tempo em que ele fez o Homem ao Máximo e a Mulher Única junto com a Cirlei, era o quanto que Deus transformou o ambiente do Lamparina em relação à família. Isso, sabe, ele sempre teve esse carinho, ele sempre teve essa dedicação, ele sempre foi o fã número 1 dos filhos, ele sempre foi esse cara que motivou todos os filhos, e hoje os filhos estão, sabe, dando continuidade a cada um dos seus projetos, dentro das suas realidades, dentro daquilo que Deus tem feito. Mas eu quero deixar aqui registrado como igreja, porque o Lamparina é sim uma das pessoas que foi marca desse ministério, marca dessa igreja. Eu quero aqui, em nome de Jesus, como igreja, honrar a vida dele nessa retrospectiva em nome de Jesus. Mês 6, tá bom para vocês? Vamos para o mês de julho. O mês de julho foi um mês assim que nós tivemos então a nossa festa de aniversário, onde nós tivemos ali a mudança de calendário, de data, porque sempre é no mês 6, né? Mas devido a tudo isso que aconteceu, das promoções principalmente, nós então decidimos fazer no mês 7. E nós trouxemos o apóstolo Cristiano Miranda, da igreja Sonhos de Deus de Taubaté. Ele que é um pastor precioso, um apóstolo precioso. Deus usou e conectamos a ele por dentro de uma visão daquilo que Deus tem trazido, de crescimento para esse ministério. Deus tem feito grandes coisas diante daquilo que nós temos sendo desvendado pela palavra, pela verdade da nova aliança, pelo entendimento daquilo que Deus espera de nós. E o apóstolo Cristiano foi muito usado por Deus na nossa festa, no nosso aniversário, nos 3 dias, onde nós tivemos outros irmãos conhecidos de outros lugares, de Florianópolis, de Joinville, irmãos próximos que vieram, sabe, a igreja de 4 Barras presente, pastor Manuel aqui presente. Enfim, foi uma conexão maravilhosa no mês de julho, mês esse que nós precisávamos desse afago, né? Porque afinal de contas, tantas coisas passaram, tantas situações foram acontecendo, então nós tivemos ali um almoço, nós tivemos uma tarde de acolhimento também para os novos membros. No mês de julho a gente teve um treinamento da mídia completa, onde a gente conseguiu ter uma visão fora da caixinha, ou seja, entender que existe uma mídia da igreja e uma mídia para a igreja. A gente teve isso com o Atanásio, o irmão lá de 4 Barras que esteve com a gente. Meus queridos, olha só, vamos dar um pause para que o vídeo não fique então tão extenso. Amanhã a gente continua mais falando dos meses que restam para o nosso fim da retrospectiva. Um beijo no teu coração e amanhã, nesse mesmo bate-horário, tô brincando, nesse mesmo horário, nós vamos estar fazendo a segunda parte da nossa retrospectiva. Deus te abençoe, você é uma bênção, em nome de Jesus.